Então Deus colocou autoridade sobre nós, queridos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Então eu e você precisamos o quê? Agir, tomar postura, aí Deus vai manifestar o poder de Deus, né? Amados, o que... também, né? Deixar um pensamento aqui da palavra para os amados, um texto bem conhecido da palavra de Deus, está ali em Lucas capítulo 4, a partir do verso 31, palavra bem conhecida, a igreja conhece de cor essa passagem. Lucas 4, 31 diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava ali na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros: que palavra é essa, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, eles saem. Mas é um texto bem conhecido, passagem bem conhecida. Quero deixar aqui como tema, palavra de autoridade. Eu quero focar aqui nessa palavra, nessa breve ministração aqui, a palavra autoridade. Aqui diz o texto que Jesus, como de costume, ele estava na sinagoga, ali pregando, ministrando a palavra, né? E ali Jesus, ele pregava com autoridade, não como os escribas e fariseus, que sabiam ali, os pentateucos, sabiam de tanto eles escreverem, né? Os escribas, aqueles que escreviam, era tudo escrito na época, né? Eles escreviam, então eles sabiam de cor ali, escreviam os pergaminhos, escreviam ali a Bíblia da época, né? Então eles liam de uma forma mecânica e de uma forma qualquer, quem sabe. E ali agora Jesus chega ali. Jesus é conhecido como palavra, né? No Velho Testamento, Jesus conhecido como palavra. A própria palavra de Deus estava ali, Jesus, né? E agora Jesus ministra com autoridade, né? Ali todos estavam acostumados com aquele ritualismo, com aquele formalismo, algo ali mecânico. E agora todo mundo se admirava porque ele falava, se admiravam da sua doutrina, porque a palavra era diferenciada, era uma palavra com autoridade. E o texto diz que na sinagoga tinha um homem que tinha um espírito imundo, né? E esse espírito imundo ali manifestou, e Jesus dá uma ordem, e esse demônio sai desse homem, né? E lança ele por terra, e sai dele sem fazer nenhum mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros: que palavra é essa? Então a admiração foi por causa da autoridade. Olha, ele fala como quem tem autoridade, e eles se admiram: mas que palavra que é essa? Eu quero deixar aqui umas um pensamento aqui a respeito dessa palavra aqui, 3 pensamentos aqui. Primeiro pensamento, uma palavra de autoridade. A palavra de autoridade, amados, a autoridade, ela foi nos dada através de Cristo Jesus. Deus nos devolveu a autoridade. Como assim devolveu, pastor? Por ocasião da criação do mundo, quando Jesus criou o mundo, criou a terra, criou os céus, criou os mares, criou o mundo. Aí Jesus criou o homem, e colocou o homem ali no jardim do Éden, e colocou sobre ele a autoridade, né? Então Adão, ele governava, ele estava numa posição de governo, até que aconteceu, você conhece uma passagem, Adão caiu, né? Ele experimentou ali de um fruto, né? Que a Eva trouxe até ele, a Eva foi tentada, trouxe até Adão, e houve a queda do homem, e o homem agora, ele é expulso do jardim do Éden, né? E ele perde a autoridade que ele tinha, né? Agora veio Jesus, né? O segundo Adão, e consertou tudo isso, consertou o erro lá de trás, né? Consertou o erro do primeiro Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio
Ele pagou o preço pelas nossas vidas, Ele nasceu aqui nesse mundo em carne, né? Então, Jesus, Ele tem autoridade sobre a face da terra, porque Ele veio nesse mundo em carne. O Deus encarnado esteve aqui, né? Então, Ele veio aqui, nasceu aqui nessa terra, ficou por cerca de 3 anos e meio, caminhando aqui com os discípulos, fazendo sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Então Jesus foi crucificado, Ele foi morto. Ao 3º dia Ele ressuscitou e subiu aos céus, e Ele devolveu ao homem a autoridade que ele tinha perdido. Então eu e você, em Cristo Jesus, agora nós recebemos o quê? Vida em abundância, salvação, né? Em primeiro lugar, salvação. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos pelos nossos delitos e pecados. Agora, através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Pai, né? Agora nos tornamos filhos novamente, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, reis, sacerdotes para dominar sobre a face da terra, e recebemos a autoridade que outrora foi perdida, né? Outrora o homem perdeu essa autoridade, agora essa autoridade foi nos dada. Então, amados, além de tudo isso que eu falei, que você é filho, herdeiro, co-herdeiro, você agora recebeu também o que? A autoridade, porque certa feita Jesus falou para os seus discípulos: eis aqui vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre toda classe de demônios, nada lhes fará dano algum, né? E essa palavra é para nós, essa autoridade é para nós. Então, palavra de autoridade. Diz o texto que Jesus desceu a Cafarnaum e ensinava nos sábados, e eles se admiravam da doutrina, porque era com autoridade. Amados, Deus nos deu autoridade através de Jesus para vencer todo o mal. Então Ele nos colocou novamente numa posição de autoridade. Amados, quero declarar sobre a tua vida, né, que as pessoas vão se admirar de você, vão olhar para você: puxa, mas que autoridade é essa? Aquilo que ele fala, ele libera uma palavra, acontece. Aquilo que ele declara, né? Porque, amados, aquilo que você fala, pela autoridade que está em você, pelo poder que está investido sobre a sua vida, aquilo que você fala é como se Jesus estivesse falando, dando uma ordem. Porque tal qual Jesus era aqui nessa terra, nós somos também. Porque nós recebemos o mesmo Espírito de Deus, do Espírito que estava sobre Jesus nas nossas vidas. Amados, então o que acontece? Eu e você, nós podemos ter uma vida sublime, uma vida abundante em Cristo Jesus, né? Mas para isso nós precisamos do quê? Amar a Deus e a sua palavra. Eu preciso amar a Deus, preciso amar a sua palavra. Tem um texto que diz assim: errais pela falta de conhecimento. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Por que muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis, em lutas, né? Por quê? Porque o texto diz que nós erramos por não compreender as Escrituras. Então eu preciso o quê? Preciso entender a palavra de Deus. Nós precisamos o quê? Precisamos reinar, né? Estou falando aqui com reis e sacerdotes, né? Então, amados, você foi chamado para reinar. Eu quero declarar sobre a tua vida, amado: não dê permissão para Satanás te oprimir, né? Amados, quando que Satanás oprime o homem? Ele não tem essa legalidade de oprimir um filho de Deus, sabia disso? Pastor, mas por que isso muitas vezes acontece? Porque quando a pessoa ignora quem ela é em Cristo Jesus, aí ela permite que o diabo haja contra a sua vida. Então eu e você, amados, nós temos a autoridade, a responsabilidade de assumir uma postura, né? E dar ordem a todo mal para bater em retirada, né? Todo mundo se admirou: olha que autoridade, né? Ele está ensinando como quem é autoridade. De repente manifesta um espírito demônio, um demônio lá, um espírito, e ele dá uma ordem, ele sai: puxa, que palavra que é essa? Não, mas era Jesus, né? Amados, Jesus, ele está vivo, ele está sentado à destra do Pai, né? Ele mandou o seu Espírito para nós, né? Então, amados, espiritualmente falando, eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, né? Porque tal como Jesus era nessa terra, nós somos agora.
Através do quê? Através da autoridade que Jesus nos concedeu. Através do quê? Autoridade para quê? Para pisar Satanás e seus demônios, né? Então precisamos fazer o quê? Exercer essa autoridade, né? Porque se eu tenho autoridade, mas eu não exerço, então não vou ver resultado. Então nós, como reis, sacerdotes, precisamos do quê? Exercer essa autoridade que Jesus nos deu, amado. Então eu e você precisamos do quê? Para poder exercer essa autoridade, preciso caminhar sobre a palavra de Deus, né? No entendimento da palavra de Deus, né? Nós estamos aqui, culto após culto, ouvindo palavra, ouvindo ministrações, né? O que gera fé nos nossos corações, do que é? É ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E como que eu tomo posse dessa palavra? Exercendo aquilo que Jesus já fez, né? Então eu recebo a palavra de Deus, isso gera uma fé no meu coração, né? E eu me apropriando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquilo que Ele pagou o preço pela minha vida, então eu tenho direito de ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria. Então, amados, eu e você agora, nós conhecemos a palavra de Deus, né? Então nós podemos o quê? Desfrutar de uma vida de paz, de uma vida de alegria, de tranquilidade, né? Não viver preocupado, triste. Muito pelo contrário, amados, nós podemos ter uma vida de paz, uma vida de alegria. Por quê? Porque Jesus conquistou tudo por nós, né? Tem um texto que diz assim, João 15:15. Jesus falando assim: eu já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho feito a conhecer. Amados, Jesus, Ele nos chama de amigos, porque tudo que Ele recebeu do Pai, Ele entregou a nós, né? E como que você tem recebido isso? Através dos cultos, através da palavra de Deus. Deus, Ele revelou a sua palavra, né? Ele tem revelado a sua palavra através dos seus profetas. Tudo que você tem ouvido aqui, né? O servo não sabe o que faz o Senhor. Então, amados, eu e você não somos servos, né? Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Tem um texto que diz assim, em Efésios, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Ele nos vivificou. Você recebeu a vida de Cristo em você, né? Então você tem direito a quê? Uma vida plena, uma vida de paz, saúde divina, né? Você tem direito a ter uma vida plena sem tomar remédio, sem se preocupar com consulta, porque a vida de Cristo, a saúde divina está sobre nós, né? Aquela natureza de Cristo Jesus, a vida Zoe, né? A mesma vida de Jesus está em nós, para que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria. Amados, a palavra de Deus diz que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus, Ele não quer que nós sirvamos Ele como escravos, não. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amados, o que mais tem acontecido? As pessoas têm ouvido a voz do inimigo, né? As pessoas, quando alguém ouve a voz do inimigo, ele fica paralisado. É isso que o inimigo quer, né? Você fica ouvindo mensagem, entrando em pânico, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Amados, eu e você, nós precisamos o quê? Buscar a palavra de Deus, né? Buscar ouvir a palavra de Deus, buscar ouvir as boas novas do Evangelho, porque de diabo news está cheio aí, né? Má notícia disso, má notícia daquilo. Mas nós, querido, nós fomos colocados nesse mundo para reinar e para mudar situações, né? Então existe algo mais profundo, querido. Eu e você nos tornamos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Segundo pensamento, a manifestação do poder de Deus, né? O poder de Deus está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está sobre nós. A autoridade está sobre nós. Agora preciso o quê? Preciso manifestar esse poder. Preciso manifestar. E essa autoridade, foi isso que aconteceu na sinagoga, né?
Estava ali um homem, daí o que aconteceu? Ali manifestou um demônio, né? E Jesus repreende e diz: cala-te e sai dele. Deu uma ordem e o demônio saiu. Isso quer dizer o quê? Foi a manifestação do poder de Deus, né? Então o que é a manifestação do poder de Deus? É você orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada, né? É você orar por alguém e essa pessoa ser tocada. Vou dar um breve testemunho, não quero demorar. Essa palavra, eu não posso demorar aqui. Eu tinha um irmãozinho aqui da igreja, ele estava com uma enfermidade, ele estava internado. Ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Ele falou: pastor, ora por mim que estou com muita dor. Vou fazer uma cirurgia. Eu já fiz uma cirurgia e parece que está uma dor terrível, eu não estou aguentando, está doendo tudo por dentro. Estou pensando o pior, isso aqui. Eu falei: irmão, não faça isso, né? Creia no poder de Deus. Eu vou orar com você e coloque a mão aí onde está doendo, e eu vou orar com você. Aí ele falou assim: pastor, tem mais um rapaz aqui internado junto comigo, está numa cama aqui do lado de mim, você pode orar por ele? Põe no viva voz aí, querido. Mas isso que é amor, querido, é você se condoer da dor do próximo, eu me retorcendo de dor aqui, mas estou me preocupando com o meu próximo. Não, eu quero, se eu me safar aqui está ótimo. Não, ore por ele também, pastor. Aí colocou na viva voz, ele fiz uma oração, Aí no outro dia ele ligou novamente: pastor, aumentou as dores, estou com muita dor. E o rapaz aqui, que ele está muito mal também, os médicos desenganaram ele está muito doente. Falei: irmão, vamos orar, né? Tem algumas situações que você tem que entrar na presença de Deus, né? Repreender, gerar fé no coração. Falei: amado, aí lembrei que o pastor sempre fala aqui: tudo que eu quero é que você não aceite essa enfermidade, né? Então ore comigo agora e fala para o rapaz orar assim, que não aceita essa enfermidade. Aí eles oraram junto comigo, né? Daí foi uns 2 dias depois, o irmãozinho apareceu aqui na igreja: ô irmão, você já está aí de alta, né? Estou aqui, pastor, para o honra e glória do Senhor. E o meu colega também está de alta. Ele estava desenganado, pastor, né? Você orou aquele dia, Deus tocou sobre a vida dele. O que é isso, querido? A manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus se manifestando, né? Não vou orar aí para, está com muita dor, dá uma aliviada, né? Poxa vida, né? Jesus veio, pagou um alto preço, não para aliviar, mas para curar, para libertar. Então Deus colocou autoridade sobre nós, queridos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Então eu e você precisamos o quê? Agir, tomar postura. Aí Deus vai manifestar o poder de Deus, né? Amados, o que liberta é o conhecimento da palavra de Deus, né? O que liberta é você declarar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, né? Então eu e você, querido, né? Muitos padecem por falta de conhecimento da palavra. E cabe a quem? Cabe a mim e você contar para as pessoas, né? Contar para as pessoas que existe salvação, que existe milagre, que existe um Deus que se importa, né? Então o reino de Deus já chegou, querido, né? Tem um texto que diz assim: o reino de Deus chegou e ele flui através de Jesus e flui através das nossas vidas. Então eu preciso preciso profetizar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, né? O rei é aquele que atende à necessidade, cuida do bem-estar das pessoas, né? E o sacerdote é aquele que entra na presença de Deus e ora, clama pelos seus, dá cobertura espiritual, né? Então, amados, nós aqui, homens, né? Aquele que é casado aqui, né? Tem sua família, eu e você somos reis e sacerdotes, em primeiro lugar, nos nossos lares, né? Rei para quê? Não, para eu sentar na minha poltrona e ninguém me incomodar. Não, rei para mim abençoar, para mim liberar a palavra, tocar sobre a vida dos meus filhos, abençoar a vida deles, né? Nós aprendemos aqui que mantenedor é o nosso Deus, é Ele que nos mantém, né? Ele que cuida de nós, tudo vem dele, nós dependemos dele.
né? Mas nós, como sacerdote, como reis, nós somos mantenedores da nossa casa, né? Como assim? E também em oração, orar pela nossa família, orar pelas pessoas, né? E sacerdote, né? Para entrar na presença do Pai, o sacerdote que faz isso, né? Orar. Por isso que você vê hoje, querido, né? Tantas pessoas, tanta família padecendo, né? Por quê? Porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer ridicularizar o homem, né? Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com... Eu estava pregando no Manaim, que é uma clínica de recuperação de pessoas com dependente químico, né? E Deus me deu essa palavra. O diabo, ele quer envergonhar o homem, né? Ele quer sujar, ele quer manchar o homem com tudo aquilo que não presta, né? Ele sabe que o homem, ele é provedor, ele sabe que a bênção está sobre a cabeça, né? Porque Deus, a bênção do Senhor vem sobre o sacerdote do lar, daí se estende sobre a família, né? Então o homem, ele tem que ser o primeiro que ele vem numa reunião de oração, ele tem que ser o primeiro que acorda de manhã e vai orar, vai buscar, vai fazer um estudo bíblico. Para quê? Para cuidar da sua família, para profetizar sobre a família, cuidar dos filhos, né? E o diabo, ele quer o que? Ele quer manchar isso aí, né? Eu estava pregando isso, tinha vários homens ali, e eles, ouvindo essa palavra, eu falei: olha, mas Deus vai restaurar a sua vida, né? Deus vai mudar o quadro da sua vida. O diabo quer sujar o homem, contaminar ele com droga, com prostituição, com bebedeira, tudo aquilo que não presta. Quer contaminar o homem, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque ele acha que contaminando o homem, Deus não vai querer saber mais dele, né? Mas para decepção do Satanás, na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus de Nazaré, aleluia, né? Que morreu por nós, pagou o preço pelas nossas vidas. Ali estava um rapaz, depois que nós terminamos de orar, muitos aceitaram Jesus, e ele ficou chorando. Ali eu cheguei nele, o nome dele é Jackson Xará, né? Cheguei ali, um rapaz bem novo, conversando com ele, e ele chorando, eu falei: irmão, Deus já te tocou, não chore, irmão, mas alegra teu coração. Não, pastor, eu estou chorando. Ele chorava, eu falei assim: eu estou chorando porque Jesus está aqui do meu lado, ele está aqui, né? Eu podia falar assim: não, ele está meio, ele está num tratamento, ele está num momento de tratamento ali, de dependência química. Não, mas o Espírito Santo testificou no meu coração que ele foi curado. Eu me sinto limpo, pastor, Jesus está aqui comigo e eu estou vendo ele. Amados, isso é possível. Por quê? Porque Jesus, ele muda o quadro de uma vida, né? Ele transforma, né? Então, para concluir aqui, querido, para nós orarmos, que palavra que é essa? E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra que é essa? Que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele manda com autoridade e eles saem. Então foi assim um susto total, né? Que palavra? Mas há poder na palavra de Deus, querido, né? Quando eu e você declaramos a palavra de Deus, né? Algo acontece, algo muda, né? Então eu preciso declarar a palavra de Deus, verbalizar, declarar a palavra de Deus, né? E nós temos aprendido também que nós somos os primeiros profetas sobre as nossas vidas. Profetize sobre a tua vida, né? Declare sobre a tua vida, né? Amados, então nós somos testemunha de Jesus aqui na terra, né? Então o diabo, ele quer levar o homem a ter uma vida miserável aqui nessa terra, causando sofrimento, destruição. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele resgatou o homem do império das trevas, né? E ele colocou ele numa posição novamente de autoridade, querido. Então, amados, eu e você, nós estamos numa posição de autoridade, né? Você tem autoridade para dar ordem, declarar, né? Você precisa tomar cuidado com a tua palavra, né? Porque a tua palavra é com autoridade. Então aquilo que você fala às vezes, né? No momento de raiva, no momento de ira, né? No momento de, né? Então eu preciso o quê? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, né? Para você não ser uma pessoa espiritual, né? Porque se você não for uma pessoa espiritual, o inimigo vai lançando ódio, vai lançando ira. E o que mais nós temos visto hoje, né? Pessoas sendo destruídas por palavras, né? Palavra de ira, palavra de ódio. Então Deus colocou a palavra na nossa boca para abençoar as pessoas, né?
Então, amados, as pessoas vão olhar para nós, né? E os frutos que nós vamos produzir vão servir de testemunho. A nossa vida é um testemunho vivo, querido, né? Sempre nós temos ouvido que as pessoas no mundo aí fora, eles não leem a Bíblia, mas eles leem as nossas vidas, né? Eles estão olhando tudo aquilo que nós fazemos, né? Eles estão olhando a nossa atitude, os vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, eles olham as nossas vidas, né? Então eu e você, querido, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? As pessoas aí fora, querido, eles vão olhar para nós. Eu declaro sobre você, querido, sobre a tua vida, que as pessoas vão olhar para você, eles vão chegar até você, vão pedir uma palavra de oração. Meu irmão, ore por mim. Eu sei que existe algo sobre a tua vida, algo diferenciado sobre você, algo maravilhoso sobre a tua vida, né? Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Amém? Aplauda Jesus, querido, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, aleluia. Sim, Senhor. Vamos orar então. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.